Para a informação dos irmãos. Meus queridos, nós vamos continuar hoje o nosso estudo no livro do Êxodo. Está aqui a nossa folhinha. Quem pode me ajudar a distribuir, por favor? Você me ajuda, tia Márcia? Por gentileza, o Marden pode te ajudar. Vamos abrir a palavra no Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Para a leitura do texto. As crianças podem sair com o tio Alisson e a musicalização infantil com a Jaqueline. Êxodo capítulo 2. Amém? Êxodo capítulo 2. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês pensem. Vocês estão gostando do estudo do Êxodo? Podemos continuar nessa linha ou vamos mudar? Quem acha que devemos mudar? Ninguém levanta a mão agora, né, pai? Tá bom o estudo sequencial da Bíblia? Eu estou pensando em fazer a seguinte coisa. Caminhar dentro do Êxodo até o final, que já começamos e vamos até o final, e depois parar e fazer uma série de estudos sobre outro assunto. E depois a gente volta de novo na sequência. Gênesis, Êxodo e Levítico. O que vocês acham da ideia? É uma boa ideia? Terminar o livro do Êxodo. Depois do Êxodo, a gente vai tratar de outros temas modernos aí, atuais, trazer algumas pessoas para falar para nós aqui sobre alguns temas também diferentes. E depois a gente volta no Levítico. A Márcia está dizendo, Levítico é difícil. Então, a gente vai... nós estudamos o Apocalipse, não vamos correr do Levítico, né? O Levítico vai ser tranquilo para nós, né, Márcia? Mas ele realmente é um livro que tem dificuldades. Muito bom, muito importante também. Muito bem, então, feita essa pesquisa, tudo resolvido, né? Vamos à leitura do texto no Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó, leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Amém, que Deus abençoe essa palavra. Nós começamos nesse capítulo a história de um dos homens mais importantes da história bíblica, Moisés. Um dos homens que Deus mais usou durante toda a história na realização dos seus planos na vida
do homem na vida da sua igreja. Moisés é um personagem central na história do relacionamento de Deus com o seu povo. Eu gosto sempre de destacar isso, irmãos, sobretudo nos tempos em que nós vivemos, que como Deus se serve das pessoas e realiza através dela os seus planos. Uma das coisas que me chama demais atenção na história bíblica é isso, como homens, como eu e como você, falíveis, com as mesmas dificuldades, com os mesmos dramas, e a Bíblia não esconde esses dramas, como Deus se serve desses homens e usa esses homens de uma forma extraordinária. Quando a gente começa a ler o Novo Testamento e percebe lá como Deus vai trabalhando os discípulos, para chegar num determinado momento, Jesus olhar para os discípulos e falar com eles: olha, agora é vocês que vão continuar a obra. Eu mencionei no domingo o texto que a gente conhece de cor, de Atos capítulo 1, versículo 8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Como que aqueles homens tão simples, trabalhadores braçais, que não tiveram oportunidade de frequentar uma escola, homens diferentes na sua história, alguns de uma história difícil, sofrida, como esses homens foram tão usados por Deus e trouxeram para nós a igreja, trouxeram para nós a fé que nós temos hoje. Quando a gente lê uma história como essa, de Moisés, ela é uma história, precisa ser inspirativa para nós. Assim como Deus usou Moisés, Deus quer usar a minha vida e a sua vida também. Então vamos olhar um pouco para a história de Moisés, olhando a providência divina na vida desse homem, na vida do seu povo, mas olhando também o lado humano, que é a resposta do homem à ação de Deus, e como essas duas coisas acontecem e promovem a glória de Deus. A providência divina e a resposta de fé que o homem dá às providências divinas. Quando essas coisas se encontram, o nome de Deus é glorificado e os seus planos acontecem de uma maneira extraordinária. Esse é o caso. Mas a gente não pode deixar de destacar sempre a providência divina, o braço de Deus, a mão de Deus agindo por trás dos acontecimentos. Então nós vamos dar uma olhada aí. Antes, porém, eu queria destacar o que o autor George Henderson disse a respeito da vida de Moisés, que nós vamos ver. Está aí na introdução do nossa lição, aí, do nosso estudo. Moisés viveu 120 anos. E a vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos. Moisés gastou 40 anos aprendendo a ser alguém, que é exatamente o nosso estudo hoje e na próxima quarta-feira. 40 anos, criado, educado na melhor cultura, na melhor escola que havia, criado nas mordomias do palácio do faraó. 40 anos, Moisés foi educado para ser alguém. Os 40 anos seguintes, Moisés gastou aprendendo que não era ninguém. Os 40 anos seguintes, Moisés está no deserto como fugitivo, vivendo uma vida relativamente solitária, longe das mordomias do palácio, longe de todas aquelas coisas que cercavam a vida daqueles que moravam no palácio de Faraó. 40 anos, um fugitivo, um desconhecido, morando com seu sogro.
Os 40 anos seguintes, ou seja, depois dos 80 anos, Moisés gastou aprendendo que Deus é tudo. Que bacana, né, gente? 40 anos aprendendo que ele era alguém, depois 40 anos para aprender que ele não era ninguém, e depois mais 40 aprendendo que Deus é tudo. Será que nós também não poderíamos dividir a nossa vida assim em etapas? Você consegue perceber na sua história claramente quando você entendeu que você não era ninguém sem Deus? Lembra exatamente desse momento? E se nós pudéssemos agora dizer, pastor, eu estou exatamente no momento tal. Que momento que é o seu agora? Qual é o seu momento? E nós podemos identificar essas etapas das ações de Deus na nossa vida. Mas vamos aprender um pouco com Moisés. O versículo 1 nos diz que um homem da casa de Levi casou-se com uma descendente de Levi. Essa referência aos pais de Moisés. Anrão, ou Arão, descendente de Levi, e a gente não pode esquecer de fazer a conexão com Gênesis, ou seja, filho de Jacó, filho de Abraão, casa-se agora com Joquebede, também levita. Interessante, irmãos, a gente não pode passar isso aqui desapercebido. Passaram-se mais ou menos 400 anos depois que esse povo conviveu ali, estava na convivência, na liderança de José, passaram-se mais ou menos esse tempo, e a promessa de Deus não caducou, porque a linhagem de Abraão está sendo preservada, porque da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó sairia quem? Quem seria o descendente de Abraão que viria? Jesus. A linhagem de Abraão está sendo preservada. E o texto faz referência a isso para nos lembrar. Falou assim, olha, aquela promessa que Deus fez lá em Gênesis, capítulo 12, não caducou. Os anos se passaram, mas a palavra de Deus não caiu no esquecimento. E é por isso que o autor, por isso que Moisés, muitos anos mais tarde, faz questão de dizer, olha, a minha linhagem é da linhagem de Abraão. Eu sou descendente da promessa. Deus está agindo providencialmente, preservando a sua profecia e preservando a linhagem do Messias. Faraó havia anteriormente ordenado matar todos os meninos que nascessem. Os irmãos se lembram por que Faraó mandou fazer isso? Mandou matar todos os meninos que nascessem? Por quê? Por quê? Os irmãos se lembram? Oi? Um tiro no escuro tentando acertar Jesus, diz Daniel. Por que Faraó mandou matar todos os meninos? Porque o povo de Deus estava aumentando e se fortalecendo. Essa é a razão que está diante dos olhos, mas existe uma razão maior e espiritual por trás dessa. E eu sei que vocês sabem disso. Foi uma tentativa do maligno de quê? Destruir a semente de Jesus. Enquanto Deus faz questão de preservar e mostrar, eu preservo a minha palavra, eu estou preservando a linhagem de Jesus, o diabo está armando os seus esquemas para destruir. Você se lembra quando, novamente, em outra ocasião, o diabo tentou a mesma estratégia para destruir a linhagem de Jesus? Você se lembra quando isso aconteceu? Foi? Quando Jesus nasceu, a mesma coisa. O outro faraó, o outro imperador, fez a mesma coisa. Interessante o paralelo aí que você pode fazer. A Bíblia é maravilhosa, né, gente? O paralelo que você pode fazer aí entre essa matança,
promovida pelo faraó e a matança promovida nos dias de Jesus. Agora, no Natal, nós vamos lembrar de modo mais intenso sobre esse episódio, né? Não, aí não tem conexão, né? Aí já nós estamos vivendo outro período, né? Aí já o imperador que mandou matar os meninos no dia de Jesus era o imperador romano. Ele não tinha nada a ver com o Egito. Aqui o que a gente percebe é que o tempo passou, mas Satanás continuou com a mesma estratégia ao encalço da linhagem de Jesus. Exatamente. Então é maravilhoso a gente perceber isso. Mas, vamos lá. O texto diz que a mãe de Moisés, quando concebeu o menino, ela viu que esse menino, estou no versículo 2, era um menino formoso. Irmãos, quantas vezes eu li esse texto e eu pensei comigo assim, ela viu que o menino era formoso. E eu pensei comigo assim, por que a Bíblia está falando isso? Porque todo menino que nasce, a mãe acha que é formoso. Tem algum menino que nasce e a mãe fala, nossa, mas que menino feio? Não tem, né? Todo menino é bonito para a mãe. E às vezes, quando o neném acaba de nascer e a gente vai visitar no hospital, a gente fica até constrangido, né? Que é aquela coisinha feia, né? E a mãe fala assim, não é lindo, pastor. Você tem que concordar. Você vai falar que é feio? Não pode. O Gino está rindo. Mamãe, é lindo. Então você tem que olhar com outros olhos, né? Com o olho do amor. Porque quando nasce, né, gente? Todo inchado e tudo. Então, você não tem ainda a imagem da criança, mas para a mãe é a coisa mais linda do mundo. Mas interessante, gente, que o estudo do texto de forma mais profunda diz que o que a mãe percebeu aí não foi só que o menino era bonito. O estudo do texto diz que a mãe percebeu que aquele menino, ele era obra de Deus. Um estudo do texto original mostra para nós que a mesma expressão usada para se referir à obra que Deus criou lá em Gênesis é a mesma expressão que é usada aqui. Quando Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, depois de toda a criação, ele disse que era bom. E agora, a mãe de Moisés usa a mesma expressão para se referir a Moisés. Então, a mãe de Moisés, na verdade, ela está olhando para o menino dizendo assim, esse menino é obra de Deus. O que você conclui? Que desde o início, a mãe de Moisés, Joquebede, percebeu que o nascimento daquela criança era ou tinha algo de especial, era diferente dos outros. O formoso aqui não era simplesmente uma demonstração de afeto. A mãe de Joquebede, com certeza, não sabia de tudo. Ela não sabia o que estava para acontecer. Mas a mãe de Joquebede ali teve uma convicção, esse menino é obra de Deus. Tem alguma coisa de especial na vida desse menino. E o próprio desenrolar da história vai comprovando isso para nós. Porque Joquebede procurou preservar a criança. E o texto diz que durante 3 meses ela fez isso. E aqui eu pergunto aos irmãos, por que Joquebede protegeu seu filho só por 3 meses, não escondeu ele por mais tempo? Vamos ver o que os irmãos pensam. Ou não tem nada a ver? Isso aí foi colocado simplesmente por ser colocado. Por que Joquebede protegeu o menino só por 3 meses? Nem o choro eu consegui esconder mais. Daniel acha que é por causa do choro.
O Daniel disse que foi isso que ele ouviu quando ele era menino, lá em Rio Verde. Que ela segurou ele por causa do choro, porque depois de 3 meses o choro ia ficar muito forte, não dava para esconder o menino mais. E muita gente pensa exatamente isso, Daniel. Por quê? Porque ele crescia, mas não podia ser 5 meses, 6 meses? Será que ia fazer tanta diferença o tamanho? Muito bem, Anilton. Eu acho que essa interpretação é a mais correta. Porque os primeiros 3 meses são essenciais para a formação da criança. A amamentação, cuidado, a influência. Hoje a psicologia e a medicina fala isso. Os 3 primeiros meses são fundamentais para o desenvolvimento da criança. E essa mãe procurou preservá-lo os 3 primeiros meses. Porque eram os meses mais importantes. Isso é óbvio que a gente deduz, o texto não diz claro. Mas há uma chance dessa interpretação ser a mais correta possível. Né? E então, vencidos esses 3 meses, o que a mãe de Moisés faz? Eu queria perguntar às mães aqui, vocês no lugar de Joquebede, vocês fariam o quê para esconder esse menino? O que vocês fariam? Qual é a avaliação que vocês fazem dessa mãe? Vocês se coloquem na situação dela. Hã? Foi inteligente por quê, Belô? Certo. Por que, Belô, você acha que ela foi inteligente? Beleza, até aí tudo bem. Sim, mas ela não levou o menino. Então, o que vocês acham? Vocês concordam? Pois não. Levou ele? Sim, mas agora ela mandou ele para alguém que ia mantê-lo vivo, mas mandou justo para a filha do homem que mandou matar? Hã? E qual a garantia que ela teria de que a filha do faraó não ia mandar matar? Ah, o plano aí não foi dela. Com o que ela entrou aí, gente? Ela entrou com a fé. Ela entrou com a fé. Gente, a lógica diria para nós que o último lugar para onde esse menino deveria ir era para a filha do faraó, ué. A lógica humana. Vocês não acham que é surpreendente a filha do faraó acatar esse menino? Ela é filha do homem que mandou matar todo mundo, hein? É lógico, ela de cara já percebeu, isso aí é um hebreu. Oi. Sim. Ok. Nossa irmã disse que Deus colocou o desejo dele no coração da filha do faraó. Tranquilo, tudo bem. Eu só estou querendo ir antes com vocês para a gente analisar
a atitude de Joquebede. Foi uma mãe muito corajosa. Foi uma mãe que, em primeiro lugar, ela foi sábia, porque nos 3 primeiros meses eu vou manter o menino aqui, porque é os 3 primeiros meses mais importantes. Agora, a partir daí, falou, se eu ficar com esse menino, eu vou colocar a vida dele em risco, né? E daí a gente não sabe o que aconteceu, né, gente? Quanto que essa mulher orou, mas a gente sabe que aquele cestinho foi o cesto da fé, né? Que colocou o cestinho, o menino no cestinho, seja o que Deus quiser, ué. Seja o que Deus quiser. Porque a irmã de Moisés, não entregou o menino nas mãos da filha de Faraó. Ela foi atrás olhando. Quem levou aquele menino à filha de Faraó? Foram as águas do rio, ou seja, a mão de Deus. E Joquebede entrou só com a fé. Ela entrou só com a confiança de que aquele menino estava nas mãos de Deus e ponto final. Irmãos, que mãe exemplar, hein? É ou não é? Que mãe exemplar, hein? Eu queria perguntar às mamães aqui se vocês já colocaram os meninos no cesto da fé. Já, eu demorei a colocar os meus no cesto da fé. A aprendizagem é dura, né? Principalmente quando eles vão crescendo e vão saindo do controle da gente, a gente fica apavorado, não é? Coloca no cesto da fé e deixa aí. Deixa aí. Vai fazer o quê? Seu filho mede 1,84 m. O cesto foi grande, hein? Dona Vera disse que o menino tem 1,84 m. O cesto foi grande para colocar. A minha tem 1,83 m. Também o cesto foi grande, que tá longe, mais longe, mas é assim mesmo. Que mãe exemplar foi Joquebede? A providência divina encontrou a fé. Eu acho que nós presbiterianos temos um pouco de dificuldades com esse negócio de combinar a providência divina, as ações de Deus, que a gente sabe que vão acontecer mesmo, porque Deus é fiel. A gente tem um pouco de dificuldade em combinar isso com a nossa responsabilidade. Deus é soberano. Se Ele é soberano e executa todas as coisas conforme o seu plano, por que eu preciso ter fé, hein, Belosi? Algumas pessoas às vezes me perguntam isso, não é? Se Deus é soberano e conduz todas as coisas do jeito que Ele quer, para que orar? Para que orar, pastor? Vai acontecer mesmo. Irmãos, quando a providência divina encontra a fé, a obra acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente cresce, vai crescendo na vida cristã, irmão Ezequiel, e a gente vai aprendendo que como Deus espera de nós a fé. Como a fé é essencial. A fé nos liberta, inclusive, da ansiedade. Será que vai mesmo? Será que não vai? Gente, imagina o coração de Joquebede colocando esse menino no cesto. Como deve ter sido difícil. Como deve ter sido difícil. Que mamãe de fé, gente. Que fé exemplar. Então Deus executa os seus planos na vida da sua igreja, do seu povo, porque Ele encontrou uma mulher de fé, uma mamãe, que a Bíblia faz pouca referência,
mas que foi tão importante. O lar de Moisés, onde ele foi criado, talvez nos ensine muita coisa sobre o tipo de homem que ele foi. Concordam comigo ou não? Porque a mãe de Moisés coloca Moisés no cesto e Deus faz o quê? Devolve o filho para ela. A providência divina traz o filho novamente para ela, só que com uma diferença. Qual é a diferença? Essa é uma diferença, tem mais uma. Não precisava mais esconder o menino. E agora? E a segunda diferença? Ainda veio com salário, gente. Vocês esqueceram, ainda veio com salário. Olha como que Deus é maravilhoso. Ela ainda ganhou para criar o próprio filho com salário. Imagine que deve ser um salário bom, né? Porque da filha de Faraó queria dar para ele o melhor. Olha como a providência divina age. Os irmãos já falaram aqui na providência divina quando toca o coração da filha de Faraó. Realmente é uma coisa impressionante. A menina, ou a filha de Faraó, foi tocada pelo choro de Moisés. Quando Moisés chorou, a filha de Faraó percebeu que havia ali uma criança. Moisés chorou na hora certa. Moisés chorou na hora certa. A filha de Faraó o encontrou. E era a única que poderia contrariar o decreto do Faraó, era a única. Era a filha. Outra pessoa que merece destaque nessa história é Miriam, né? Eu estou lá no ponto 4, versículos 7 e 9. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e cria criança? Gente, que sabedoria de Miriam, hein? Na hora certa. Que sabedoria. Deus honrou a fé de Joquebede. Será que Miriam foi instruída a fazer aquilo? Essa resposta nós não temos, né? Será, Márcia, que a dona Joquebede, quando colocou o menino lá, falou com a Miriam: Miriam, segue o cestinho, e quando a filha de Faraó a encontrar, ela vai perguntar e você fala isso? Será? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas Miriam foi um instrumento de Deus, de qualquer forma. Ele foi salvo da morte e ainda a família recebeu um salário para criá-lo. E não há nenhuma dúvida de que a mãe de Moisés, Joquebede, e seu pai, ensinaram a Moisés acerca das promessas feitas a Abraão. Quem negaria que Deus usou as instruções de sua mãe para produzir em Moisés a fé que o levaria a renunciar o Egito? Hebreus 11, 24 e 27. Alguém quer ler, por favor, esse texto para nós? A referência que a Bíblia faz mais tarde a Moisés em Hebreus, capítulo 11. Moisés está aqui na galeria dos heróis da fé. Olha a referência que a Bíblia faz a Moisés. Hebreus 11, 24. Vamos começar a ler o 23. Preferindo
Pode ler o 27, terminando. Pela fé, que coisa maravilhosa. Começando lá no 24, diz que os pais de Moisés não tiveram medo do decreto do rei. Foram confiantes em Deus. E Moisés, quando grande, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. De onde vem a firmeza de Moisés? De onde vem a fé? Né, Márcia? Dos pais. Com certeza, foi fundamental o ensino que Joquebede e o seu pai deram a Moisés, fazendo com que ele crescesse com a palavra de Deus no coração e fizesse a escolha certa no momento que foi preciso. Deus honra a nossa fé. Deus honrou a fé dos pais de Moisés, Deus honrou a fé de Miriam. E o versículo 10, lá de Êxodo, capítulo 2, versículo 10, diz que, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirou. Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Ela colocou o nome dele em memória ao seu resgate. Talvez isso fosse uma forma de lembrar a Moisés o débito que ele tinha para com ela. Moisés providencialmente recebeu a melhor educação disponível e por 40 anos viveu como um príncipe. Aos 40 anos ele era fisicamente poderoso, era um homem culto, eloquente e um homem preparado para a ação. Atos capítulo 7, versículo 21 e 22 fazem menção a isso. Eu vou ler aqui para os irmãos Atos 7, 21 a 22. Que diz o seguinte: quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Faraó. Pois não? A Bíblia não faz menção, né, ao nome anterior. A gente não sabe qual que seria. A Bíblia realmente não faz nenhuma menção. Eu não sei. A Bíblia não faz. Até porque você vê que não tem referência desse período da vida de Moisés. A única coisa que diz é que ele foi criado pelos seus pais. E não fala nada da sua infância. Né? Não fala nada. As referências que tem é dele depois dos 40. Muito bom. Deus agiu providencialmente no nascimento de Moisés, fazendo com que aqueles 2 filhos da tribo de Levi se conhecessem. Deus agiu providencialmente no nascimento, na preservação de Moisés, como já vimos, e Deus agiu providencialmente na educação de Moisés. Deus, em sua graça, não queria deixar os seus filhos na escravidão. Deus, na sua graça, não quer deixar a igreja, os seus filhos, na escravidão. Ele lhes deu um Salvador, Moisés,
Moisés é tipo de Cristo, cuja história é recontada muitas vezes na Bíblia, nos textos que nós já lemos de Atos e de Hebreus. A cesta preparada pela mãe de Moisés é um símbolo do grande cuidado que os pais cristãos têm para proteger seus filhos das influências malignas desse mundo. Mas esse cuidado não é suficiente por si mesmo, é necessário ter fé. A cesta deve ser posta na água, e Deus responde essa fé com providencial libertação. Atrás das cortinas, Deus dirige tudo e usa até mesmo o choro de um recém-nascido. No fim das contas, o decreto de Faraó serviu para abrigar em seu próprio palácio o Redentor de Israel. Quais as lições que nós tiramos dessa história maravilhosa? Primeiro, tempos e estações são imprevisíveis. O texto lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8, diz que depois de José, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que impingiu severa perseguição ao povo. Os tempos não eram bons, eram tempos difíceis. Ninguém poderia prever que se levantaria um faraó que não conheceria a José. Então o faraó ordenou que todos os filhos do povo de Israel fossem lançados no rio, e todas as filhas seriam guardadas. Mas Deus, na sua providência, levantou um varão na casa de Levi, e se casou com uma outra filha da casa de Levi, e daí nasceu a Moisés. Tempos e estações são imprevisíveis. Meu irmão, a única coisa que nós temos certo nessa vida é que nós não temos controle sobre as estações. A única coisa certa, né? Os tempos difíceis podem vir. Nós não sabemos o dia de amanhã, nada. O fato de sermos crentes não nos isenta de passarmos por dias difíceis. Os dias para o povo de Israel foram dias difíceis. Eles não poderiam prever aquilo. Também nós não podemos prever. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto: os tempos e as estações são imprevisíveis. Segundo, o poder e a capacidade humana têm limitações. O poder e a capacidade humana têm limitações. E aqui há duas coisas que podemos destacar. Primeiro, o poder de Faraó, que era o homem mais poderoso da terra, tinha limites. E também, durante 3 meses, a mãe de Moisés conseguiu esconder a criança dos soldados que estavam fazendo cumprir o decreto de Faraó. Mas eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles iriam descobrir a criança. Então eles teriam que confiar em Deus. O poder de Faraó tinha limites, o poder de Joquebede também. Essa é a lição que nós temos. O nosso poder de controlar as coisas tem limite. O nosso poder de resolver as coisas tem limite. E muitas vezes Deus permite a gente chegar até esse ponto para a gente aprender a confiar nele. Deus pode usar coisas e pessoas comuns para realizar o seu plano. Com Deus, todas as coisas impossíveis podem acontecer. O cesto de lixo se transformou no cesto da confiança. O rio da morte se transformou no rio da oportunidade. A menina inocente pode ser uma conselheira sábia. A filha dos inimigos pode ser um grande apoio. Quando Deus age, coisas misteriosas e impossíveis acontecem. Deus tem um plano e Ele está no controle para cumpri-lo. Deus levantou e usou o menino Moisés para se tornar o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas se a mãe de Moisés não tivesse confiado em Deus
e colocado o bebê no cesto de Deus, não haveria Moisés, o grande líder. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos um pouco. De que maneira Deus falou ao seu coração essa noite? Quem sabe Deus não trouxe você aqui esta noite, ou não fez que você ligasse o seu computador esta noite, para que você se lembrasse de que o poder do homem tem limite. E quando Deus opera, Ele realiza coisas impossíveis. Quem sabe Deus não trouxe você esta noite aqui, ou não fez você ligar o seu computador, para você colocar o seu problema no cesto de Deus. Entregue o seu problema nas mãos de Deus e confie. Pode ser que a gente chegue num momento na vida da gente em que nós não tenhamos mais o que fazer, não tenhamos mais controle sobre as coisas. Assim como Joquebede chegou, e seu esposo, seu marido. Joquebede confiou, usou uma coisa tão simples, um cesto, e colocou Moisés. Porque Joquebede sabia que Deus estava no controle e que aquele cesto chegaria no lugar certo e Deus faria a coisa certa. Coloque no cesto de Deus o seu problema. Coloque no cesto de Deus a sua angústia. Coloque no cesto de Deus as suas limitações. Deus trouxe você até aqui. Deus continuará.